dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Conseguimos. Então, pessoal, agradeço de antemão a presença de vocês no ORCAP 2022. O evento ele tem bastante apresentações interessantes, com palestras, sessões técnicas, minicursos e um dia para apresentar os resultados do Hackathon, que no caso as equipes estão submetendo, né? Tivemos uma abertura oficial na semana passada e as equipes agora estão submetendo a solução para o hackathon. E nós já divulgamos aí tanto no Webex, porque os que foram inscritos receberam o link do Webex para as sessões, um formulário de presença que a gente pede para vocês assinarem, é só colocar o e-mail, clicar no link que foi passado aí no chat. E também o Slido. O Slido é uma plataforma que permite você fazer perguntas, né? O legal do Slido é que você pode, precisamente, se alguém fez uma pergunta, você pode dar um like, e aí, eventualmente, se tiverem muitas perguntas, a gente tem que selecionar as perguntas para fazer para o palestrante, tá? Então, tá tanto no Webex, também no canal do YouTube da CAP, pois o evento está sendo transmitido simultaneamente lá no canal do YouTube. Então lá tem o link do formulário e o link do Slido, para vocês fazerem perguntas. Mas vocês também podem fazer as perguntas, se assim preferirem, diretamente aqui no chat do Webex, quem estiver na sala, ou também no site da PGCAP, onde o evento está transmitido ao vivo. A gente vai olhar as três plataformas ao final de cada sessão. Então a gente começa a primeira apresentação com essa palestra aí, Desafios e Oportunidades para a Inteligência Artificial no INPE. A palestra ela vai ser ministrada precisamente pelo Rafael Santos, que tem doutorado pelo Kyushu Institute of Technology no Japão em 98, e ele é o coordenador do nosso programa, né? Do programa de pós-graduação em computação aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, Rafael, passa a palavra para você agora, tá bom? E vou desligar aqui a minha câmera. Muito obrigado, Rodolfino. Bom, tradicionalmente a primeira palestra do World Cup é do coordenador e geralmente não é uma palestra muito técnica, mas uma palestra sobre as ideias, as oportunidades que a gente tem aqui nos diversos campos, sobre a situação da pós-graduação em geral, da pós-graduação no INPE. O tema da palestra de hoje ele é alinhado com o tema do World Cup, que a gente vai falar um bocado sobre IA hoje. E eu queria apresentar para vocês os desafios e oportunidades para a parte de IA, inteligência artificial dentro do INPE. Bom, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A gente às vezes fala INPE e esquece que nós somos espaciais. Nós somos um Instituto de Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e nós temos uma missão bem clara, uma missão bem específica. Nós atuamos na área espacial. O INPE, a área de atuação do INPE é vasta, inclusive. Nós trabalhamos com sensoramento remoto, geofísica, engenharia espacial, computação e matemática aplicada a todas essas áreas, meteorologia, sistema terrestre, sensoriamento remoto, tem várias áreas que eu espero não ter esquecido de nenhuma. E todas elas têm, como hoje em dia, todas as áreas de ciência e tecnologia têm um fator em comum, que são a parte de computação. Nessa palestra, eu vou dar um viés para a área, para aplicações na área espacial e no que o INPE faz. O pessoal de IA vai reconhecer alguns algoritmos, algumas ideias, alguns conceitos. E o pessoal da área espacial vai ver as aplicações. Como eu falei, não é uma palavra técnica, não é uma palestra técnica, me desculpe. Mas eu gosto de começar a definição bem clara, que fala-se muito sobre IA hoje, ainda existem diferentes interpretações, diferentes ideias que dizem o que é IA e o que não é IA. Eu gosto muito dessa definição do Andrew Moore, que diz que é uma ciência e engenharia. Eu coloco destaque porque é ciência porque existe pesquisa para avançar essa área. Existem problemas não resolvidos, existem problemas resolvidos, mas com pouca praticalidade. Então, ainda existe muita pesquisa e desenvolvimento em cima de IA. E também a engenharia, porque já existem produtos que são aplicáveis. Nós já podemos fazer produtos baseados em IA. Não é uma ciência pura, é uma ciência aplicada. E essa ciência, o objetivo dela é fazer com que computadores se comportem de maneiras que até recentemente pensávamos que necessitassem de inteligência humana.
O destaque do se comportem é como eu falei, eu gosto dessa definição, porque a gente não espera que um computador seja, um sistema computacional em geral, ele seja realmente inteligente. Basta que ele se comporte de maneira inteligente para ele ser bastante útil para a gente, como a gente vai ver nos exemplos aqui. A parte do até recentemente é um interesse pessoal meu. IA, nós vamos dizer que é um alvo móvel. O que é IA hoje em dia, que a gente tem em sistemas embarcados, que a gente usa em aulas na graduação, na pós-graduação, há 20, 30 anos atrás era pura teoria. Então, muitas coisas que a gente entende como IA hoje, antigamente eram absurdas, ninguém conceberia. E daqui a pouco elas vão deixar, as aplicações mais novas vão deixar de ser uma ideia mística também e vão virar uma coisa prática. Por último, a gente pensava que essas aplicações elas, necessitariam de inteligência humana. Mas, como eu falei, basta que o sistema inteligente se comporte de maneira inteligente, que ele simule, de certa forma, alguns aspectos da inteligência humana, sem precisar da inteligência humana geral. Como eu disse, tem várias outras ideias em cima de IA. Essa é uma frase que eu acho que define muito bem o que a gente que está entre a ciência e a engenharia da IA pratica. Como eu falei para vocês, IA é um alvo móvel. Apesar de não ser o melhor exemplo na área de espaço, eu gosto de dar os exemplos de IA em relação a jogos, a sistemas computacionais para jogar um jogo de estratégia, de inteligência contra um jogador. Um dos primeiros exemplos disso foi em 1956, que uma pessoa, o Arthur Samuel, conseguia jogar damas contra um IBM 701, com a programação toda do jogo, com as regras do jogo, e conseguia, o jogo conseguia simular um pouco de inteligência. Evidentemente, ele sabia que era um computador, mas simulava um pouco de inteligência no jogo. Em 2017, o Google DeepMind derrotou o QG, que era o jogador número 1 de Go do mundo. Derrotou no primeiro jogo, não lembro como é que ficaram os outros dois, mas é um jogo incrivelmente complexo. O jogo Go ele é mais complexo que xadrez, em termos de possibilidades, e o Google DeepMind conseguiu derrotar. Em 2022, a gente já tem sistemas, joguinhos, aplicativos para jogar xadrez em celulares que não precisam ser os mais potentes do mercado. E esses jogos são capazes de vencer seres humanos. Em alguns casos, nos melhores, é claro que não. Mas, em princípio, o que a gente tinha em 1956 eram sistemas computacionais complexos, custando muito dinheiro, muitos milhões de dólares, para jogar um jogo relativamente simples. E hoje a gente tem jogos bem mais complexos embarcados em um celular. Porque isso, eu estou falando para vocês, IA é um alvo móvel. O que era IA em 1956, se falassem que eu ia ter um celular capaz de jogar xadrez, o pessoal não ia acreditar nisso. Mas o avanço na tecnologia, o avanço na compreensão dos algoritmos, a manipulação dos dados, permitiu com que a gente chegasse nesse ponto. Hoje também a gente vê alguns casos de IA, a gente fica pensando, puxa, será que eu consigo que o computador faça isso para mim? Ainda está muito complicado. Daqui a alguns anos pode ser um problema resolvido também, talvez embarcado no dispositivo. Então, IA é um alvo móvel. Para dar um contexto da ideia de IA ser um alvo móvel, eu vou dar alguns exemplos de teses e dissertações que foram defendidas aqui no INPE, na computação aplicada. Nosso programa tem 52 anos de idade, então é um bocado de experiência que nós temos, de história que nós temos, e acho que é bem educativo mostrar para vocês como é que a gente foi avançando na ideia de IA ao longo desse tempo. Mas o que o INPE faz de maneira bem generalizada? E o que a computação tem a ver com isso? De maneira bem generalizada, muitas atividades do INPE são para medir a Terra e o espaço. Medir através de imagens, de sinais, através de redes de sensores. Nós temos muitas maneiras de medir o nosso ambiente. E depois que a gente tem essa missão de medir, como é que a gente pode generalizar o que foi medido? Porque não necessariamente eu preciso medir a Terra inteira, mas eu preciso medir áreas dela e generalizar para outras áreas. Eu preciso ter um modelo, alguma descrição do que eu estou querendo estudar. Como é que eu posso aprender com o que foi medido? E como é que eu identifico padrões e exceções? Eu tenho, por exemplo, imagens de satélite que eu posso usar para tentar identificar navios no mar. Isso é importante, por exemplo, eu vou dar um exemplo de busca de possíveis culpados de derramamento de óleo no mar. Como é que eu aprendo com o que eu fui medido? Porque eu não tenho como medir isso 24/7 o tempo todo para o mundo inteiro. Mas será que eu consigo aprender alguma coisa das medidas que eu fiz no passado para tentar prever uma possibilidade no futuro? Eu consigo achar esses padrões? Eu consigo achar as exceções? E se eu tiver várias medidas em relação à Terra, ao espaço, como é que eu faço com que o que eu estou medindo se relacione com outras? Como é que eu procuro correlações? Como é que eu publico e facilito o uso das medidas? Porque são muitos dados e eu quero eventualmente que outras pessoas possam usar não só o resultado,
mas também os dados para procurar outras informações. Então, esses são alguns dos desafios que a gente tem na nossa missão genérica de medir a Terra e o espaço. Todos eles passam por computação. Além de medir, a gente também simula. Para estudar melhor, quando a gente não tem a medida muito clara, muito precisa, muito frequente, a gente pode criar modelos modelos da Terra e do espaço e executar eles no ambiente computacional e basicamente ver o que acontece, ver quais são os cenários. Mas como é que eu modelo corretamente? Como é que eu faço um modelo que realmente corresponda à realidade, que ele possa ser simulado no computador? E como é que eu faço isso em tempo hábil? Esse é um problema da previsão numérica de tempo, por exemplo. Tem modelos extremamente complexos que eles usam muito recurso computacional e eu quero que eles sejam executados em tempo hábil para fazer uma previsão. Todas essas áreas, todas essas perguntas são respondidas através de ações, missões, projetos do INPE, todas elas têm a ver com computação. Como eu falei para vocês, eu vou dar uma ideia bem rápida aqui, contar uma historinha sobre a evolução da pesquisa em A dentro do nosso programa e dentro do INPE também. Nosso programa ele começou em 68, como eu comentei, foi só com o curso de mestrado na época. Começamos com doutorado em 74. Hoje, a partir de 2005, nós estamos na área interdisciplinar da CAPES, que é a agência que avalia os nossos programas. Isso é muito importante para a gente estar na área interdisciplinar, porque nós usamos computação para alguma coisa. Então, o nosso programa ele não é de computação pura, ele é de computação aplicada. E esse é aplicado aonde? Nas áreas finalísticas do INPE. Ciência, engenharia espacial, astronomia, astrofísica, geofísica, sensoriamento remoto, meteorologia, ciência do sistema terrestre e outras áreas que estão permeando aqui no INPE. A nossa computação aplicada, ela atua com essas pessoas nessas áreas. Também temos interação com empresas, nós temos os egressos que atuam em faculdades e universidades, nós temos um esforço de internacionalização. O nosso programa está ficando cada vez mais dinâmico e cada vez com mais problemas interessantes para resolver. Mas vamos dar uma olhada no histórico rapidinho. Eu me diverti muito, eu confesso que me diverti muito fazendo esse levantamento, porque história da computação é interessante. A gente vê coisas há 50 anos que parecem até curiosas, vamos dizer, alguns gráficos desses aí claramente foram feitos num sistema quase manual, as teses eram datilografadas. Mas eu acho curioso ver como evoluiu e como essa evolução muito grande em pouco tempo, ela de certa forma diz que a gente não consegue prever o futuro. Essa é uma parte que eu pessoalmente acho interessante, vou tentar motivar vocês sem ficar uma história muito chata. As teses que a gente teve defendidas na CAP entre 71 e 75, foram 12 teses, eram sobre modelos, sistemas numéricos, sistemas econômicos na época, sistema de produção, e alguns trabalhos que começaram em computação gráfica e construção de compiladores. Eu coloco as figurinhas, mas eu não vou ler todas para a gente não ficar o dia inteiro aqui. De 76 a 80 tivemos 30 teses e dissertações, e aí começamos ainda a falar sobre análise de sistemas. Lembre, isso é na época que era um PC na mesa com sorte, mas os computadores eram sistemas compartilhados, não era nada, não tinha ainda o conceito de computador pessoal muito útil, muito abrangente e especialmente muito acessível. Mas começamos a ter alguns trabalhos do INPE em cima de processamento de imagens. Processamento de imagens é um exemplo canônico de temos muito dados e precisamos tirar alguma informação dele. E o INPE, como usa muitas imagens para medir o espaço, medir a Terra, a gente começou a ver essa demanda. Também alguns primeiros trabalhos de reconhecimento de padrões, procurar informações de nível mais alto em dados brutos. E também as menções das aplicações de reconhecimento de padrões. Então, já tivemos teses aí de 77 tentando criar um sistema de reconhecimento de padrões em imagens. 81 a 85, 47 teses e dissertações, onde a gente começa a falar sobre sistemas especialistas e heurísticas. Sistemas especialistas são uma das manifestações das técnicas mais antigas de IA, um conjunto de regras onde a gente, sendo capaz de produzir essas regras e colocar os dados de entrada, ele dá uma decisão para a gente na saída. É interessante porque durante muito tempo, na década de 80, sistemas especialistas eram vistos como a promessa de IA para o futuro. Ainda acho que ainda existe, mas a maneira que eles são construídos tem que ser repensada. E heurísticas são algoritmos não exatos que eles tentam resolver um problema de forma aproximativa. Mas já tínhamos, inclusive, gente trabalhando com análise de dados multivariados, que é o caso dessa figura um pouco estranha aqui. Eu tenho dados que não são em duas dimensões. Eu não tenho monitores coloridos, como a gente tem hoje para visualização. Como é que eu uso técnicas para fazer uma análise desses dados de múltiplas variáveis?
86 a 90, em 50 teses e dissertações, tivemos muitas teses sobre automação, simulação, muitas sobre processamento de imagem e ainda uma ênfase razoável em sistemas especialistas e aplicações. Inclusive, nós temos sistemas especialistas para previsão do tempo, que era a tentativa de modelar o conhecimento de meteorologista para, a partir de certas perguntas, determinar o que estava acontecendo com o tempo. Essas teses, falar nisso, todas essas teses e dissertações, para quem tiver curiosidade pela história, que elas são públicas, estão na biblioteca do INPE. 91, 95 tivemos uma queda, foram só 10 teses e dissertações, mas basicamente todas elas em heurística, sistemas especialistas e visão computacional, que é um aspecto também de processamento de imagem que tenta colocar um pouco de inteligência para reconhecer os objetos que estão na imagem e descrevê-los de uma forma um pouco mais detalhada, mais abstrata também. De 96 a 2000, 49 teses e dissertações, ainda já nessa parte, começando a trabalhar com sistema de informação geográfica, processamento de imagens, e começam a aparecer já em 96 teses e dissertações sobre redes neurais, sistemas especialistas, algoritmos genéticos, inclusive de criação, não são teses simplesmente sobre sistemas especialistas, ferramentas para a criação de sistemas especialistas para domínios específicos que são associados com o que a gente faz aqui no INPE. De 2001 a 2005, vocês estão vendo já a diferença que a gente vê até na qualidade das figuras. Todas essas figuras foram tiradas das teses e dissertações. Ainda tivemos muito trabalho em engenharia de software, simulações, sistemas distribuídos, modelos matemáticos, que é uma área que a gente também atua aqui. Como eu falei, a gente não só mede e trabalha com dados, a gente cria modelos. E já aparecendo com alguma força, redes neurais, data mining e algoritmos genéticos. Nós já estamos usando redes neurais, técnicas baseadas em fuzzy, conjuntos aproximativos, várias outras técnicas matemático-computacionais para, por exemplo, tentar encontrar padrões em dados meteorológicos, ou em dados espaciais, ou em uso da Terra, em várias das áreas que o INPE atua. De 2006 a 2010, ainda 119 teses e dissertações, algumas sobre engenharia e segurança dos sistemas, que foi uma época que a gente tinha essa demanda aqui dentro, tinha a necessidade de ter conhecimentos melhores sobre isso, mais ainda em redes neurais, em métodos híbridos e aplicações. Começaram a aparecer aplicações já práticas. Não era mais uma rede neural teórica que poderia resolver um problema pequeno. Já eram redes neurais e aplicações razoável, do grande porte ainda não, mas de um porte razoável para serem úteis e serem incorporadas nas ações do INPE. Desculpem. 2011 e 2015 continuamos com isso, em sistemas de modelagem, representação de Big Data, e começamos a trabalhar com IA híbrida, aplicações em dados espaciais e não espaciais. Então já temos várias teses e dissertações que trabalham, por exemplo, com modelagem de fluxo de gases, com problemas inversos para estimar, a partir de poucos dados, estimar o que está acontecendo, por exemplo, na atmosfera. Então, árvores de decisão para tentar tirar informações a partir de imagens. Continuamos com essa vertente. E de 2016 a 2022, tivemos 91 teses e dissertações, onde a gente começa a ver a parte de aplicações de IA, aprendizado profundo, ciência de dados, numa escala um pouco maior. Inclusive modelagem, para tentar modelar um fenômeno, para tentar coletar esses dados e entender melhor até o próprio modelo. A classificação de imagens já está assim, bem fundamentada, consolidada. O que nós temos procurado nessa última década é classificar melhor a imagem, classificar mais dados, integrar os dados. Então, isso mostra a evolução das aplicações de IA, desde o começo, as primeiras teses bem titubeantes, que era a tecnologia, o conhecimento da época, até hoje, que a gente já começa com um resultado e tenta melhorar esse resultado usando técnicas de IA. Mas a palestra, parte dela é para mostrar a história, para contextualizar. IA não é um conceito novo aqui no INPE, a gente tem usado desde, basicamente, que começou a aparecer de forma explorável. A gente tem usado aqui no INPE, a gente tem aplicado para os nossos problemas de dados, nossos problemas de modelos, mas, como eu falei, o que não nos falta é problema, porque a gente está medindo a Terra e uma constante que nós temos nessa ação é que cada vez mais os sensores e os métodos para medir eles dão mais dados para a gente. Isso alimenta a necessidade de a gente ter técnicas para processar cada vez mais grandes volumes de dados de maneira mais eficiente. Então, vai realimentando. A gente não pode dormir em cima do que a gente já fez. Tudo que a gente já fez, tudo que a gente já construiu na ciência e tecnologia do INPE tem que ser alimentada, tem que ser expandida para encarar os novos desafios.
E agora, nessa parte da palestra, eu gostaria de mostrar alguns dos desafios para vocês. Bom, nós temos um projeto bem interessante no INPE chamado Brasil Datacube. Ele vai ser apresentado dia 13 às 11h15 pela doutora Karine Reis, que é a gerente do projeto. O projeto Brasil Datacube, ele tenta mapear, criar informações como cubo de dados. Em vez de eu ter uma imagem que é medida em cima de uma área na Terra, eu vou ter um cubo de dados onde uma dimensão adicional é temporal. Então eu consigo ver a evolução da imagem, não só da imagem, mas de dados em cima da imagem. Esse projeto está criando quantidades fantásticas de dados. E a gente está vendo muita necessidade de fazer análise inteligente desses dados. Então, vocês estão convidados para assistir a palestra da doutora Karine, desculpem, que ela vai explicar o que é o BDC, Brasil Datacube, e vocês vão ver quais são as técnicas de Deep Learning e análise de séries temporais que estão sendo usadas em cima desses dados. Desculpem. Um outro projeto que está aparecendo no INPE agora é o projeto MONAN, que é o modelo para Ocean Land Atmosphere Prediction. Nós vamos ter uma palestra pela doutora Ariane Frassoni às 10 horas do dia 12, hoje ainda. E ela vai apresentar esse projeto para a gente. É a ideia de criar um modelo comunitário para previsão das informações no mar, na terra e na atmosfera. Esse modelo é bastante complexo, ele tem requisitos computacionais fantásticos, mas lá no meio a gente vai ter que colocar um pouquinho de IA nele para integrar os dados, para tentar fazer análise de diferentes escalas. Então, esse projeto também é um que vai gerar quantidades enormes de dados, é um projeto muito grande, e esses dados têm que ser analisados em algum momento. Eles podem ser analisados através de algoritmos clássicos, mas a gente vê que IA tem um papel predominante nessa análise. Um outro projeto que ele está evoluindo era um projeto para predição do óleo no mar em 2019, naquele derramamento que a gente teve. Esse projeto, desculpem, ele evoluiu para virar um projeto Sismon. Basicamente, a ideia é que nós vamos monitorar a costa e o oceano próximo da costa, usando imagens de radar, usando técnicas de rastreamento que já existem em navios, para tentar localizar navios, o que é um problema praticamente resolvido com técnicas de aprendizado profundo, mas também para tentar localizar manchas no mar, que é um problema um pouco mais complicado, porque a aparência delas não é muito fácil de distinguir, por exemplo, de algas ou calmarias. Nós vamos usar uma quantidade muito grande de dados integrados, e o problema é como é que eu integro esses dados de maneira inteligente para que um classificador ele possa usar imagens, ele possa usar informações temporais da rota do navio, ele possa usar respostas do sistema de traqueamento desses navios, ele possa usar, por exemplo, até modelo do tempo, modelo do vento, para ver se aquilo que está acontecendo no mar foi por causa do vento ou foi por causa da falta de vento, e nós vamos tentar usar isso para rastrear e detectar esses vazamentos de óleo, que é um problema que se repete toda vez que a gente vê no jornal mais um derramamento de óleo, e às vezes é difícil, é um trabalho de detetive tentar descobrir de onde veio. O Sismon se propõe a isso. É um projeto também muito grande que envolve muitas universidades, muita gente aqui no INPE. A parte dele que a gente vai atuar é na parte de machine learning, processamento de imagem, para tentar achar sinais de evidências do derramamento de óleo. Nós também trabalhamos muito aqui com processamento de imagens em geral para várias finalidades. E isso tem se estendido um pouco mais para outras áreas de aplicação. Tivemos há pouco um evento aqui no INPE, organizado pelo Dr. Valdevino, que ele vai comentar sobre isso também na palestra dele no dia 14, às 10 horas. A ideia é que nós vamos usar também sensoriamento remoto de baixa escala, não é exatamente a palavra certa, mas nós usamos drones, nós usamos informações que não vêm de satélite para tentar mapear o ambiente. E esse mapeamento do ambiente ele é muito mais complexo por várias razões. Primeiro, a escala de dados é diferente. Um satélite está em órbita, ele mede a Terra e cria pixels podem de 1 metro a 6 metros, a 30 metros. Um drone está bem próximo, e ele tem problemas de atitude, problemas de armazenamento de dados. Eles têm muitos problemas que são interessantes para a gente, porque todo problema em aplicação, o pessoal da computação tem que trabalhar para resolver. Então, o Dr. Valdevino vai explicar exatamente como é que vai ser a parte do Deep Learning, a parte mais avançada do Deep Learning, que eles têm usado para monitoramento de ambientes usando drones. Não só drone, mas, por exemplo, câmeras posicionais. Nós tivemos um trabalho do Rafael também, que está representado aqui, do Rafael Marinho,
em que ele identifica alvos numa estrada. Toda essa parte acaba caindo numa grande rede de processamento de imagens através de drones, através de câmeras, usando Deep Learning, fazendo segmentação, classificação. Tudo isso é uma área bem ativa, bem instigante, que está crescendo bastante no INPE, e nós vamos ver essa palestra no dia 14 sobre os pontos mais avançados do Deep Learning que está sendo usado para isso. Temos também uma colaboração histórica com o projeto do clima espacial, que fica aqui dentro do INPE também, onde o objetivo é a gente monitorar o Sol e o ambiente entre o Sol e a Terra, para tentar prever tempestades magnéticas, para tentar prever atividade no Sol. A palestra sobre esse tema vai ser dada pelo nosso colega André Gradvol, da Unicamp. Colega nosso, convidado, ele não é do INPE, mas a gente está estabelecendo parcerias, pois é uma área ativa aqui dentro do INPE para isso. O clima espacial ele é um projeto de monitoramento, mas ele também é um projeto que tem que criar dados. Esses dados vêm crus, brutos das imagens do Sol, dos sensores, e a gente tem que criar produtos que dizem o que aconteceu, tentar descrições, tentar filtrar, tentar achar padrões, tentar achar eventos dentro desses dados. Também convido vocês para essa palestra que vai mostrar como isso é feito. Nós ainda temos outros temas no WorkUp, já que o nosso WorkUp ele é sobre inteligência artificial em linhas gerais. Nós também teremos a palestra hoje ainda do Dr. Pedro Corrêa, da USP, sobre reprodutibilidade e experimentos data science. Também uma palestra do Dr. Carlos Francês, da UFPA, sobre aplicações de inteligência artificial em cidades inteligentes, que é um projeto que o INPE participa através de um colega nosso. Também palestra sobre espectrometria de imagens em atividade vulcânica e representação e classificação de dados hiperespectrais, que são dados, imagens em geral, que tem muita informação espectral, não só 3 bandas ou 6 bandas no caso de alguns satélites. Todas essas palestras elas são dadas por pessoas que não são do INPE, mas são colegas nossos, parceiros de muito tempo, parceiros em projetos, e a gente quer agregar, a gente quer mostrar para vocês que tudo isso acaba sendo uma necessidade, uma demanda para a computação aplicada, especialmente para a inteligência artificial. Muito bem, mas como eu falei, nós somos computação aplicada, a gente tenta resolver problemas usando computação, problemas da natureza do INPE. Mas esses problemas, às vezes, eles criam um loop para a gente. Não adianta resolver o problema com a tecnologia, com a metodologia que existe, porque essa metodologia ela pode não atender à escala que a gente precisa. Nesses casos, a gente tem a necessidade de mudar a metodologia e criar novas metodologias. A gente volta um pouquinho para a computação pura, na qual a gente tenta resolver problemas computacionais para depois aplicá-los. Um dos temas que vai começar a aparecer bastante aqui no INPE nos próximos anos, já temos gente conversando sobre montagem de grupos sobre isso, são os algoritmos de machine learning guiados por modelo. Isso é uma história curiosa para contar. Durante muito tempo, a gente imaginava que IA ia ser hard-coded. Eu ia programar explicitamente a IA em um computador. Por exemplo, o sistema especialista é uma coisa programada explicitamente. Eu coloco as regras. Imaginem aí, vocês que são programadores, um conjunto absolutamente gigantesco de if, else, if, else. Essas são as regras do sistema especialista. Eu tinha que programá-las na mão através da coleta de informações de dados de um especialista, para tentar capturar o conhecimento dele e colocar numa máquina. Há um tempo atrás, quando o processo de coleta de dados começou a ficar mais simples, mais barato, mais eficiente, começou a vir aquelas primeiras ondinhas do que é o Big Data, que a gente chama hoje, apareceu um artigo na Wired, interessante, de uma pessoa falando confesso que eu esqueci o nome do autor, que ele falou, estamos vivendo o fim da teoria, que a gente não vai mais precisar do método científico por causa da quantidade de dados que a gente tem. Teoricamente, a proposta é que a gente poderia usar dados sobre qualquer fenômeno com análise deles para entender aquele fenômeno sem passar por uma modelagem, sem passar por uma compreensão física. E isso, na época, foi instigante, porque se isso é verdade, a gente tem muita ciência para jogar fora, se a gente só precisa baseado nos dados. Mas pouco tempo depois apareceu um artigo interessante sobre, me desculpem, um exemplo, que era o caso do Google Flu. O Google Flu monitorava procuras, os sintomas de gripe, e tentava ver se eles batiam com a procura por médicos, monitorado nos Estados Unidos.
E eles descobriram que o modelo do Google exagerava e muito a procura. Não é porque as pessoas estavam procurando informações sobre gripe que a gripe estava acontecendo. Tinha uma correlação, mas a correlação era exagerada para mais no caso da previsão a partir de dados. Então começamos a perceber isso já em 2008, já tem algum tempo, que não adianta você ter... Os modelos são falhos, os modelos são sempre falhos. Todo modelo que a gente tenta criar da Terra, do universo, ele é simplificado, a gente não tem todas as variáveis. Mas alguns são bem úteis, alguns são bem próximos. Mas só ter um modelo não estava resolvendo o problema porque eles são falhos. Só ter a quantidade de dados muito grande também não estava resolvendo o problema porque os dados poderiam criar modelos incorretos. Então, há um tempo atrás, começaram a aparecer algumas propostas de algoritmos machine learning guiados por modelos, onde eu não vou usar os dados brutos, eu não vou jogar os dados, por exemplo, e tentar fazer com que o meu algoritmo, com grande custo computacional e nem sempre com a precisão muito boa, ele determine para mim o que é aquele dado. Vocês conhecem a história do cachorrinho e do gatinho, a gente joga as imagens, depois de algum tempo o algoritmo diz para a gente o que é o que, mas às vezes falha. A proposta dos algoritmos guiados por modelos e se a gente colocar um modelo junto do algoritmo que está fazendo a análise dos dados? Nós já temos vários artigos publicados nisso, eles estão aparecendo com nomes ainda variantes, Theory Guided, algoritmos baseados na teoria, em que o algoritmo não cegamente tenta classificar os dados, ele tem um empurrãozinho para lá e para cá. E também de Domain Guided, onde você separa por tipo de alvo que você quer medir, por tipo de informação que você quer extrair. Esses algoritmos estão começando a aparecer, estão começando a ser publicados, e em alguns casos que a gente tem no INPE, por exemplo, notadamente aquele de busca de imagens, de navios em imagens, existem modelos que eles são razoavelmente bem-sucedidos, que eles podem ser complementados com algoritmos de IA para melhorar o modelo e não usar IA às cegas, como às vezes a gente faz. Então, uma das áreas que vai começar a crescer aqui no INPE. Outra área que vai crescer é a de trazer, de levar os códigos aos dados. Nós já temos isso, por exemplo, no BDC. O BDC, Brasil Data Club, tem uma infraestrutura para isso. Mas muitos de vocês que já estão na área de computação, que estão na área de machine learning, de data science, já estão acostumados a usar o Kaggle, o Colaboratory da Google, ou tem uma instalação do Jupyter Hub. Para o pessoal que pode arcar com isso, pode usar o Saturn Cloud, ou o IBM Watson. Todas essas ferramentas são interessantes, são bastante interessantes. Mas no caso, por exemplo, espelhando o que foi feito no Brasil Datacube, só uma ferramenta dessa, ela não resolve o problema da gente, porque a gente quer criar um modelo de ciência de dados, mas eu não quero pegar 3 terabytes dos meus dados e colocar no Kaggle, por exemplo. Eu posso fazer isso para pequenos conjuntos, mas não para dados que são quase operacionais aqui dentro do INPE. Nós estamos procurando maneiras de criar infraestrutura para Big Data, com Machine Learning, com Data Science, com tudo num ponto de acesso só. Parecido com o que foi feito com o SciServer da Universidade de Johns Hopkins. Lá eles têm como se fosse um Jupyter Hub, onde você pode criar uma conta, criar um notebook e começar a fazer análise, mas não só você está fazendo análise, levando o código para perto de uma máquina, como essa máquina tem bases de dados da escala de petabytes. Então você pode, por exemplo, rodar algoritmos em cima de dados de simulações que você ficaria dias para baixar ele no seu computador. Ele já está lá, você abre o notebook e roda. O INPE precisa procurar investir nessa parte e é uma das áreas que a gente tem criado parcerias, que a gente tem criado a necessidade e a gente vai dar a solução para isso. Isso é em parceria com a infraestrutura do INPE, com a coordenação de infraestrutura de dados e supercomputação. Então, não só a gente tem problemas interessantes para resolver, como a gente tem que melhorar os algoritmos e infraestrutura para atacar esses problemas. Para finalizar, bem curto, mas é bom que dá tempo para perguntas. Nosso presente, nosso futuro é isso. Nós temos hoje, já tivemos há décadas e ainda temos hoje aplicações de ciência de dados, machine learning, em meteorologia, astrofísica, geofísica, sensoramento remoto, monitoramento da Terra. Temos usado arquiteturas de machine learning como deep learning. Vamos começar, vocês vão ver uma palestra do Dr. Caldovino sobre explainable AI. Vamos começar a trabalhar com model guided machine learning também, que é muito natural para a gente que a gente tenha aqui o conhecimento científico para criar um modelo que ele não é perfeito. E a gente vai melhorar esse modelo através de machine learning, em vez de simplesmente substituí-lo. Nós temos a necessidade, já temos trabalhado com infraestruturas de Big Data e ciência de dados. Também com computação de alto desempenho,
porque alguns desses dados são de enorme volume e a gente tem que fazer muitas rodadas de simulação e análise. Também temos trabalhado com modelagem de sistemas complexos e interações entre sistemas. A minha descrição do que a gente faz aqui é sempre falha, porque ela não cobre tudo que a gente faz. Mas, por exemplo, eu posso tratar uma imagem como uma série de pixels que tem que ser analisados, mas no caso da descoberta das manchas de óleo, eu tenho que complementar essa informação com campos de vento. Também tem que complementar com previsão de chuva e histórico de chuva. Eu tenho que juntar dados de várias áreas, que às vezes são, inclusive, quase incompatíveis na natureza dos dados, e tentar criar uma ferramenta, uma solução para achar a informação lá no meio. Nós temos muitos sistemas que são complexos de complicados, sistemas que são complexos pela interação entre seus dados. Também fazemos pesquisa nessa área. E também temos uma área que não é exatamente na computação aplicada, mas são próximos a gente, onde a gente trabalha com sensores e aplicações, criando sensores mais baratos, sensores mais resistentes, até sensores mais complexos. A gente pode aumentar a nossa capacidade de monitorar a Terra e o espaço. Quais são as oportunidades que a gente tem no INPE para quem quer se aventurar nessas ideias com a gente? Nós temos um processo seletivo aberto, vocês já podem procurar na página do INPE, para bolsas de mestrado e doutorado. Existe um processo seletivo, os melhores candidatos elegíveis recebem bolsas de agências de fomento, como a CAPES e o CNPq. Então, vocês podem trabalhar na pós-graduação de vocês nesses temas dentro do INPE. Nós temos bolsas de iniciação científica para quem está na região. Infelizmente, isso é uma demanda. É muito bom que o aluno esteja próximo do INPE, embora a gente tenha sede em outros estados. No Rio Grande do Sul, nós temos ainda no Pará, se não me engano. Essas chamadas para essas bolsas são no meio do ano. Então, peço que fiquem de olho no site do INPE, a gente sempre publica as chamadas lá. Nós também temos bolsas de capacitação institucional, que são bolsas mais para a pessoa trabalhar junto do INPE para resolver um problema, para capacitar a instituição e também se capacitar pelo conhecimento. Nós tivemos uma chamada agora em 2022, teremos novas chamadas em 2023. E em breve nós vamos ter bolsas de pós-doutorado para atuar aqui dentro do programa de pós-graduação em computação aplicada ou nas coordenações de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e infraestrutura de dados e supercomputação. Essas bolsas serão anunciadas, a gente espera, ainda no começo de 2023. Bom, para finalizar mesmo, eu agradeço a todos os egressos, aos alunos ativos, aos orientadores do PGCAP pela dedicação que eles têm à ciência. A gente sabe que nem sempre a ciência é vista como sendo uma solução. A ciência, às vezes, é vista por muitas pessoas como uma mistificação. Elas não entendem para que serve aquilo. E acho que um papel do cientista é tentar mostrar, cientista dos estudantes de ciência também, mostrar para a população que aquele algoritmo complexo que ele está fazendo em cima de um problema específico, aquilo é uma pequena engrenagem numa máquina muito grande que vai trazer conhecimento e benefício para a humanidade. Então, eu peço que os alunos, que os egressos também sempre vistam a camisa da ciência. Agradeço também a biblioteca do INPE, porque eles fizeram um trabalho ímpar de catalogar e organizar todas as teses e dissertações. Nós temos 670 teses e dissertações defendidas. A biblioteca já conseguiu cadastrar e colocar online 608, salvo engano. Mas eles trabalham com afinco para tentar colocar o catálogo completo da gente. Tem um valor histórico, tem um valor de referências mais novas, e, como falei, tem um valor histórico para a gente ver como era feito na época e como a ciência evoluiu. Peço perdão aos omitidos. Temos muitos trabalhos de IA no INPE, no assessoramento remoto, na geofísica, na engenharia, com certeza na meteorologia, que estão fora do nosso programa, mas que geralmente contam com a nossa colaboração. O nosso programa é aberto, então nós temos alunos que já vêm de outros programas de pós-graduação para trabalhar com a gente. Bom, as referências rápidas que eu deixo como meu último slide. Se vocês tiverem curiosidade de entrar na biblioteca do INPE, está aí o link. A gente pode depois copiar e colar ou mandar por e-mail. Para quem tiver interesse, basta entrar em contato comigo. Temos o site da CAP, o oficial do INPE. No Facebook, a gente sempre divulga as nossas ações, nossos eventos. Os nossos eventos são divulgados lá, são sempre abertos, são sempre gratuitos. E no YouTube, a gente publica os vídeos dos eventos que já terminaram. E eu terminei com algum prazo, mas agradeço a todos a atenção, espero não ter me atrapalhado muito na apresentação, não ter omitido nada, e passo a palavra de novo ao chefe, Dr. Valdevino. Obrigado, Rafael. É muito interessante a apresentação. Fez aí uma boa revisão da questão da inteligência artificial no nosso programa, mostrando a força, né,
desse tema no nosso programa. Então vamos às perguntas aqui. A primeira pergunta, Rafael, é do Victor Pedroso Cutarelli. Rafael, na sua opinião, você acha que as tecnologias de IA podem superar a cognição humana? Ou o viés humano, programador, sempre estará presente? Vitor, você fez a pergunta mais saia justa em qualquer palestra de IA. Para responder ela, e aproveitando que eu tenho um pouco de tempo, eu tenho que confessar que eu comecei a mexer com IA quando era sistemas especialistas. Então, na época, a gente ficava fascinado com aquilo. Eu poderia capturar o conhecimento humano, embarcar ele num sistema computacional e, por exemplo, na época, o pessoal falava substituir um médico. Depois de poucos meses trabalhando no design de sistema especialista, eu comecei a ver que é muito mais complicado do que isso. O conhecimento que a gente precisa representar é muito complicado. Então, tecnologias de IA, elas podem superar alguns aspectos da comunicação. Isso é minha opinião, baseada em décadas de observação. Podem superar alguns aspectos da cognição humana, mas eu acho que nunca vai suplantar. Então, o viés humano, não necessariamente o programador, sempre estará presente. Por exemplo, muito tem se dito ultimamente sobre a responsabilidade de IA. Se você tiver um algoritmo completamente autotreinado que vai definir, por exemplo, se você vai receber uma vaga do emprego ou não, isso é complicado. Já tem exemplos que dizem que esses algoritmos são sujeitos a racismo e discriminação. Então, eu não acredito, é mais uma questão de fé, eu não posso provar que as tecnologias vão superar a cognição humana geral. O pessoal fala muito de IA generalizada. É uma IA capaz de aprender qualquer coisa que você jogar nela e se comportar como um ser humano. Eu acho que a gente não vai chegar nesse ponto. Mas a gente vai chegar em pontos em que algumas tecnologias elas vão ser muito mais rápidas ou muito mais precisas que um ser humano. Deep Learning, por exemplo, está indo nessa direção. Ainda falta alguns ajustes, por exemplo, fazer um Deep Learning explicável ou rastreável ou colocar um viés lá especializado para algumas funções. Mas eu acho que a gente sempre vai ter um viés humano. Pode não ser como programador, pode ser, como, por exemplo, como supervisor. Certo? Eu não gostaria de viver num mundo que tivesse IA sem controle. Mas, como eu falei, é a minha opinião. Vocês nem repararam quando eu mostrei os jogos lá, o terceiro jogo tinha o celular e tinha um martelo do lado. Ninguém fez pergunta sobre o martelo, também não vou responder. Mas basicamente é o seguinte: o celular ele não vê o mundo, ele está jogando comigo através da interface. Se fosse um jogador, vamos pensar num jogo, por exemplo, como o poker, já tem computador jogando poker muito bem. Mas imagina um computador que fosse jogar poker que fosse capaz de ler um ser humano, olhar um ser humano assim e ver o olho dele piscando em alguma coisa. Nós não temos isso ainda. Para ter isso, vai faltar muito tempo ainda. Mas, em princípio, a resposta rápida, eu acho que sempre teremos ao menos uma supervisão humana. Espero ter respondido. Temos aqui a pergunta do Juan Pérez. Bom dia, Rafael. Muito obrigado pela apresentação. A CAP oferece cursos de treinamento livres, especificamente sobre técnicas de IA? Nós temos cursos abertos aqui, não são oferecidos diretamente pela CAP, mas a gente tenta fazer de vez em quando um seminário. Nós temos vários cursos agora no Workup, que eles são sobre técnicas de IA um pouco mais avançadas, talvez. Mas está no nosso mapa ter material publicado sobre isso, cursos online abertos. Como a CAP tem uma missão bem específica, que é atuar na pós-graduação, a gente não tem treinamento livre. Tem algumas disciplinas de IA que os docentes aceitam alunos isolados. Nós temos esses cursos abertos. Se for alguma coisa que a gente for fazer aberta, a gente vai publicar no Facebook. Nós temos material que a gente está organizando para publicar. Então, não temos treinamento, mas nós temos alguns cursos, disciplinas que podem ser úteis para vocês. Mais uma pergunta, essa pergunta está como anônimos, né, no Slido. Vocês podem colocar, mudar o nome no Slido, pessoal, quando fizer a pergunta lá. Muito boa apresentação. Sobre o Machine Learning, vocês têm alguma preferência na linguagem de programação? Está na hora de fazer uma guerra sagrada de linguagem de programação. A gente pode colocar o pessoal de R de um lado, o pessoal de Python do outro, dar um bocado de, sei lá, daqueles martelinhos de isopor para eles ficarem batendo. Não, nós não temos. Nós temos muito histórico de trabalhar em Python e em R. E tem uma coisa que eu omiti nessa palestra que eu tenho que até pensar se vale a pena colocar antes. Eu passei muito tempo da minha vida programando em Prolog, que foi uma linguagem feita na década de 80 para inteligência artificial. Na época, tinha uma linguagem chamada Lisp, que era um processamento simbólico, e também tinha essa divergência. Quem gostava de Prolog detestava Lisp e vice-versa. Hoje o pessoal divide em Python e R.
Eu confesso que eu gosto de R, mas Python é muito mais rápida para você começar a desenvolver código e prototipar e rodar no notebook. Então, Python é muito mais, talvez, flexível. Se você estiver começando agora, eu sugiro você começar em Python. É minha opinião, mas como eu falei, deve ter gente que lá fora vai tentar me pegar porque a turma do R. Eu não tenho, para mim, tanto faz. Tanto tempo de Prolog hoje, ninguém mais usa. Mas, em princípio, qualquer uma dessas duas seriam excelentes linguagens, com um pequeno viés para Python. Tem só um comentário aqui da Isabelle Ramos, muito boa apresentação, e é interessante ver como é articulado o programa de pós-graduação do INPE e como as áreas se conversam. Isabela, eu agradeço o elogio, né? Mas essa apresentação é toda baseada em coisas que foram feitas aqui há décadas. Eu estou relatando. E eu tenho muito orgulho em relatar e ver essa história. Eu sou do INPE há 15 anos, mas acompanho há muito mais tempo do que isso. É muito interessante ver a história da ciência, desse aspecto da ciência, como foi feito aqui. E a gente tem trabalhado cada vez mais nessa articulação, porque, por exemplo, os outros programas de pós-graduação podem ter uma ou outra disciplina onde alguém vai ver alguma coisa de machine learning, mas não com a abrangência, a profundidade que a gente faz aqui. Então é muito bom para a CAP poder colaborar com os outros e a gente sabe que é uma simbiose, é muito bom para eles poderem contar com a gente também. Por ser computação aplicada, isso é basicamente uma demanda da gente. Então esse envolvimento só tende a crescer. Mais uma pergunta aqui do Michel Alves. Bom dia, Rafael. Já existe uma modalidade de pós-graduação no INPE, em regime remoto ou até mesmo a oferta de disciplinas isoladas nesse mesmo regime? A pós-graduação no Brasil ela tem que ter, ela é autorizada pela Coordenação de Pesquisa e Ensino Superior, de Formação do Pessoal do Superior, pela CAPES. E o INPE não tem autorização para funcionar como ensino à distância. Então, nós tivemos, durante a pandemia, uma situação emergencial, onde as aulas não podiam ser interrompidas, foram dadas remotamente. Muitas coisas da gente foram feitas praticamente tudo remotamente, inclusive orientações. É um pouco triste para mim, coordenador, saber que temos alunos que podem sair do INPE, receber o seu certificado sem ter entrado. Mas, dito isso, não existe nada que supere a participação das pessoas no programa. Então, nós tentamos colocar, por exemplo, nossos alunos numa mesma sala, dividindo sala, e a gente vê como é interessante que daqui a pouco eles estão trocando ideia entre a gente, acompanhando o trabalho um dos outros. Então, para a gente, é muito melhor que a gente volte ao modo presencial. Nós já temos assim uma cobrança da pós-graduação geral do INPE para que as atividades sejam presenciais, e a gente já está voltando ao modo presencial. Então, é pouco provável que a gente tenha possibilidade de fazer regime remoto a partir de 2023. Disciplinas isoladas depende um pouco do orientador, do docente da disciplina, porque a gente não faz um controle muito rigoroso disso, cada um tem o seu método de dar aula. Mas, em princípio, as atividades têm que ser presenciais e as pessoas ganham muito, muito com a atividade presencial. Mas nós temos eventos também que a gente descobriu que, por exemplo, nossos seminários, nós temos seminários quase toda semana, são publicados no Facebook. Nossos seminários, sendo virtuais, a gente pode chamar a gente de qualquer lugar para apresentar o seminário virtual e depois faz o vídeo. Então, para o seminário, que é uma disciplina de, vamos dizer, de apreciação da ciência, do que os outros fazem, do que tem que haver, às vezes não é nem coisa feita dentro do INPE, os seminários devem continuar virtuais. Mas a pós-graduação tem que ser presencial, as disciplinas devem vir para o presencial. Aqui tem um comentário do Antônio Machado de Silva. Bom dia a todos, que temos mais um grande ORCAP, sucesso aos apresentadores. E aí o Victor Pedroso, ele diz, show, muito obrigado pela aquela pergunta, a resposta que você deu, Rafael, sobre a questão da IA, né, da questão de AGI, etc. Foi uma provocação para levantar o assunto, gostei da sua opinião. E o Victor Pedroso Cutarelli, ele fez uma pergunta, mas eu acho que até certo ponto você já respondeu. Mas se você quiser complementar, você Infelizmente, acabou, já respondeu, né? Que é a questão a questão do híbrido, né, e do remoto, eu acho que você acabou já respondendo. Entendeu? eu, Ele eu, eu colocou faço um aqui. último comentário sobre isso, se eu puder, Rodrigo, que é o seguinte: o híbrido possibilitou muita gente conhecer o INPE, conhecer outras instituições também, porque todo mundo ficou híbrido, todo mundo ficou remoto, basicamente. Mas nós somos, assim, eu pessoalmente, eu vejo o valor muito grande
da interação do pessoal que está aqui dentro, que está fisicamente aqui dentro. Primeiro, você tem uma dedicação maior. Até nós, eu acho que muitos de nós que participamos de eventos híbridos, a gente participou e acabava vendo só aquela parte que interessava, não via o resto. Quando a gente vai num evento físico, a gente faz uma rede de contatos, a gente vê uma apresentação de alguém, olha um post, encontra um colega, é uma experiência muito diferente. E a pós-graduação, na minha opinião, ela não é só a transmissão de conhecimento, ela é a formação de pessoas, a formação da atividade, da rede das pessoas. Isso, sendo presencial, é muito bom. Sendo remoto, todos nós perdemos um pouco com isso, embora a gente tenha ganho essa flexibilidade. Certo? Então, eu agradeço o interesse, mas a gente quer que vocês venham, a gente quer que vocês venham viver o INPE, eu quero que vocês conheçam os seus colegas, que vocês saiam daqui, por exemplo, em 10 minutos, vocês estão numa sala onde o pessoal monta satélite, vai num prédio ali do lado e eles vão mostrar para você o que vai dentro de um satélite, eles vão mostrar os computadores embarcados. Tem muita coisa aqui que é divertida, que vocês vão curtir vivendo o INPE fisicamente mesmo. Tem um comentário da Isabela Ramos. Eu conheci o INPE no remoto durante a pandemia, fiz matérias isoladas no SER e uma da SERCAP, deve ter sido da CAP, e vi que faltou a interação humana de maneira que o programa do INPE é feito. Esse comentário que ela fez aí, em relação a esse ponto. Faz uma diferença muito grande. Mas é problema, né? Tem que estar aqui para sentir essa diferença. Tem mais alguma pergunta, pessoal, aí? Luiz Lido? Nós temos ainda algum tempo para perguntar para o Rafael. Então, eu tenho uma pergunta, Rafael, para você, tá? A minha pergunta, justamente, ela se refere, Rafael, a essa questão de IA. Você apresentou muito bem, respondeu muito bem, na minha opinião, muito relevante atualmente, mas assim, né? Sabendo que você também é coordenador da nossa área, né? Rafael é coordenador do programa da CAP, da área aqui do INPE, em que eu trabalho. Como é que você vê essa interação, Rafael, com outros órgãos do Ministério da Ciência e Tecnologia? Como é que o INPE pode efetivamente, dado que nós temos esse background que você já mostrou na apresentação, com diversos trabalhos ao longo do tempo na CAP, temos pessoas trabalhando fortemente nessa área, como é que o INPE pode efetivamente interagir com essas outras instituições do Ministério, de forma que a gente possa contribuir com eles? Excelente pergunta, Valdovino. O Ministério já tem apoiado algumas iniciativas de IA que envolvem muitas instituições. Eles têm planos e programas, inclusive financiamento, para projetos de IA multi-institucionais. Isso, para a gente, é um degrau que a gente vai ter que aprender a subir. É um degrau meio alto, porque o INPE, como eu falei, a gente tem problemas, muitos problemas aqui dentro, no bom sentido. Você pode ficar o resto da vida fazendo IA para meteorologia, por exemplo, para resolver os problemas de meteorologia do INPE ou de sensoramento remoto. A gente tem que, primeiro, a coisa que pode fazer é que nós temos já programas dentro do INPE que vão ajudar nisso. A gente tem que se consolidar como referência em IA nessas áreas. Desculpe. Por exemplo, tem muitos projetos que envolvem IA para apoio social, IA para medicina, IA para descoberta de compósitos. Então, tem vários projetos já apoiados pelo MCTI para IA aplicado a alguma coisa. Mas eu acho que o INPE é o campeão de longe em IA aplicado ao meio ambiente. A gente tem que reforçar os nossos contatos, começar a investir nesses projetos que já estão aprovados. O projeto BIG, de base de dados georreferenciada, o projeto, indiretamente, o projeto RISC, que é a renovação da infraestrutura de supercomputação, o projeto SISMON, o projeto MONAN. A gente tem que começar a fortalecer esses projetos para ser consolidado como a referência em IA para análise de dados ambientais. Certo? Com isso aí, a gente deixa de ficar procurando oportunidades de fomento e começa a demandar oportunidades de fomento. É o caráter único do INPE que vai dar uma vantagem para a gente. E, ao mesmo tempo, eu falo isso bem educadamente, a gente tem que fazer barulho. A gente tem que fazer um pouquinho de barulho. Nós acabamos tendo assim a tendência de nós criamos uma solução e a gente publica num evento e a gente parabeniza e a gente forma o aluno. A gente tem que fazer um pouco mais de barulho nisso, aumentar a nossa visibilidade, porque às vezes isso não é visto até dentro do INPE. Uma história curiosa é que eu já vi fui em bancas e já vi teses e dissertações de projetos que eu falei, por que esse projeto não está na computação aplicada? Aí o pessoal, não, porque é um projeto de geofísica. Eu falei, mesma coisa para a gente.
A gente tem que aumentar a interação aqui dentro. Localmente, é o nosso problema na nossa coordenação da COPRT e da CAP, e a gente coletivamente no INPE tem que começar a fazer barulho, mostrar produto e começar a bater no Ministério, na porta do Ministério, dizendo, dá dinheiro que a gente faz isso. A FINEP é bastante interessada nessa abordagem. Salvo engano, o projeto, o Sismon, já foi assim, baseado num projeto do CNPq, tivemos resultados, aumentamos o volume e agora estamos com financiamento. Então, localmente, fazer barulho internamente para trabalhar com o pessoal, para resolver problemas, procurar cooperações e coletivamente no INPE para começar a mostrar nossa força. Espero ter respondido. Muito bom. E aqui tem um último comentário do Hunter Vato. O INPE é fantástico, a convivência realmente é muito valiosa. Não sei se temos outro lugar que tenha esse conjunto tão grande de mentes brilhantes trabalhando juntas nessa área. É um comentário aí do Hunter. Hunter, obrigado. Nessa área, eu diria que no Brasil, não. Nós não temos, mas temos em outras áreas, claro, temos institutos de pesquisa do MCTI, temos as universidades, mas o INPE, às vezes, precisa, se eu puder falar isso em público, bater um pouco no peito, levantar a cabeça e mostrar para a população o que a gente faz aqui dentro. Quando eu vim trabalhar no INPE há 15 anos atrás, a minha mãe, que ela não era muito ligada na parte de ciência, ela achou curioso vir trabalhar no INPE, porque ela só conhecia o INPE através do Boris Casoy dando a meteorologia no jornal. Ela não tinha ideia do que o INPE fazia aqui dentro. E evidentemente, muita parte da população talvez não tenha ideia do que a gente faz aqui dentro, até das coisas complexas que a gente faz, que podem eventualmente vir a ver um produto e benefício à sociedade. Até diria que até as pessoas que estão aqui há muito tempo não conhecem tudo o que a gente faz. É muita coisa, é muita gente, muito projeto, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, de vez em quando, a gente sai aqui, faz um turismo e aprende uma coisa nova. Nossos seminários, que tivemos em uma disciplina em 2022, seminário sobre tecnologia espacial, para integrar a parte de tecnologia espacial para os nossos alunos, a gente aprendeu muita coisa sobre o programa espacial brasileiro que eu só conhecia de ler no texto, mas falar com a pessoa que viveu aquilo é interessantíssimo. Então, eu convido todos vocês que tiverem a oportunidade de vir no INPE, tiverem interesse em fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado aqui dentro, quiserem visitar a gente, nós vamos começar com eventos presenciais. Por favor, fiquem de olho no INPE, nas redes sociais, no que a gente vai divulgar, que a gente vai fazer. Ok, pessoal, então agradecemos aí o Rafael Sanz pela palestra bastante interessante sobre a CAP. E eu acho